Amém? Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmão, nós vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 4. Vamos ler o verso de número 10, João 4. Glória a Deus. Amém? Diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, irmãos. Graças a Deus. O tema para nós nessa noite, irmãos, é o poder transformador da palavra de Deus. E o texto que nós temos lido, irmãos, fala de uma mulher. E essa mulher, do capítulo 4 de João, se trata da mulher samaritana. Com certeza muito conhecido da igreja. A igreja conhece bastante, né? E já ouviu bastante também desta palavra. Mas, com certeza, Deus tem sempre algo novo a nos acrescentar. E há sempre uma samaritana perdida, né? Que vem ao poço buscar água e que precisa também desta água que nós temos bebido, que nós temos vivido, que é a água viva que o Senhor tem dado às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E, como nós falamos, tem pessoas que não têm essa água ainda. Costuma até mesmo estar na casa do Senhor, frequentar, mas falta-lhe ainda deixar que essa água seja jorrada dentro do seu ventre, dentro do seu coração. E aqui está o texto, né, irmãos? Falando aqui sobre, no capítulo 4, verso 1, onde nós podemos entender, para que nós possamos compreender melhor essa palavra, nós vamos começar lendo aqui, no capítulo 4, versículo 1, que diz: Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então nós vemos aqui, irmão, que Jesus está na Judéia, né? Sul de Jerusalém, e ele está ali com seus discípulos. E, de repente, ali começou a haver um boato, né? Que Jesus batizava mais do que João Batista. E Jesus, ele nem batizava. Eram os discípulos que batizavam. Mas aquele boato não foi bom aos ouvidos de Jesus. Ele não gostou daquilo. E ele disse: olha, vamos outra vez lá para Galileia. Vamos deixar isso aqui, porque aqui não está bom, não. Porque começou a haver um espírito de compatibilidade. Aquele espírito de quem é melhor. Sabe, irmãos? De quem prega melhor, de quem fala melhor. E Deus, o Senhor Jesus ali, ele não se agradou disso, né? Tem casos até que as pessoas levam esses casos tão a sério, que tem pessoas que ficam preocupadas. Olha, quem prega melhor, quem fala melhor, quem ganha mais alma para Jesus, quem faz isso, qual a igreja que é melhor, já viu? E Jesus, vendo essa intriga, essas palavras, ele ouviu aquilo ali, ele, olha, vamos para Galileia, vamos deixar isso aqui, vamos para Galileia. E ele, então, ele parte com seus discípulos para Galileia. E diz da palavra de Deus, aqui no verso 4, dizendo assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Muito interessante, né, irmãos? Nós não falamos esse versículo, mas esse versículo é um versículo bastante chave aqui. E nós vemos que era necessário passar por Samaria. Jesus está na Judéia,
vai para Galiléia e era necessário passar por Samaria. Mas quem é que falou que era necessário passar por Samaria? Né? Eu tenho certeza que foi Deus, né? Deus, na sua agenda, já tinha agendado para que Jesus pudesse passar em Samaria. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que, não a palavra, mas estudando, né, concernente a Judéia até a Galiléia, nós vamos ver que há 3 caminhos. Um caminho pela Pérea, um caminho pelo mar e o caminho central, que era o caminho em que os judeus não faziam esse trajeto, que era o caminho por dentro de Samaria. Por quê? Porque nós vamos ver que, né, tem toda uma dificuldade entre judeus e samaritanos, mas era necessário passar por Samaria, e Jesus vai fazer um percurso que os judeus não faziam, juntamente com aqueles discípulos, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui no texto ainda, então foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos José. É o 5, né? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Irmãos, interessante aqui também é nós explicarmos um pouquinho também sobre a cidade de Sicar. O que significa Sicar? Né? O significado de Sicar. Sicar que significa uma cidade falsa, que havia muita falsidade nessa cidade. Outro significado também, alguns teólogos colocam também como significado dessa cidade, diz que essa cidade era a cidade dos bêbados. Imagina, uma cidade que não tinha nenhuma expressão, nenhum valor. Seria aquela cidade, irmãos, que se nós tivéssemos que fazer uma excursão, né, pastor? Fizer uma excursão, vamos sair daqui para ir lá em... Não, Sicar não. O que tem Sicar? Só tem bêbado lá? Só tem pessoas que são falsas naquele lugar? O que nós vamos fazer lá? O último lugar que nós queríamos estar, com certeza, era na cidade de Sicar. Mas Jesus fez questão, olha só, irmão, isso é maravilhoso. Jesus faz questão de passar por Samaria e chegar na cidade dos bêbados, da cidade daqueles que as pessoas que são falsas. E ele chega ali no poço de Jacó. E diz a Bíblia que ele chega ali para descansar, né? Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Ou seja, ele chega ali por volta de meio-dia. Imagina os irmãos, naquele calor mais insuportável, né, sem nenhuma sombra, esse horário, essa hora que Jesus vai chegar ali no poço, naquela fonte, chamada a fonte de Jacó. Um calor tremendo. E diz a palavra, então, que Jesus está ali, aquela fonte, chega aquele momento ali, ao meio-dia, e veio aqui, agora o versículo 7, diz assim, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. A Bíblia, a palavra vai nos falar que há uma intriga, há uma dificuldade imensa, né, entre judeus e samaritanos. E Jesus aqui está dizendo para a mulher de Samaria, uma mulher samaritana, mulher, dá-me de beber. E ela vai dizer assim, ele vai dizer, porque os seus discípulos, né, a palavra diz, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Né? Então Jesus, quando ele chegou ali naquele poço, com certeza, com fome, os discípulos com fome, ele pediu aos discípulos, olha, vocês vão lá na cidade de Sicar, vão lá em Samaria, vão lá comprar comida. E eles foram comprar comida, Jesus ficou ali sozinho. Havia toda uma estratégia, né, irmãos, para isso. E diz a Bíblia que enquanto os discípulos foram comprar comida, disse, então Jesus está ali agora conversando com a mulher, né? Disse, pois, a mulher, Jesus pede água para beber e a mulher agora responde,
Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí vai te explicar, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Agora, aqui está toda uma questão, irmãos, que nós vamos ver, de cultura religiosa, racial, e Jesus, ele vem exatamente, irmãos, para quebrar toda essa cultura de racismo, de cultura, de religiosidade. E nós vamos ver aqui, porque Jesus, ele se aproxima, ele traz uma palavra a uma mulher. Quando a cultura da época, para um rabino, um mestre, se dirigir a uma mulher, irmãos, isso não podia, ainda mais em público. Isso era terrível, era transgredir a lei, era uma coisa tremenda. E Jesus agora pede uma mulher samaritana, uma mulher que eles não têm contato, que eles não têm palavra, que eles não têm diálogo, que eles não têm amizade. Irmãos, era totalmente odiado os samaritanos. Os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus. Mas tudo isso tem uma história, tudo isso tem um porquê. Quando o reino de Israel estava unido, quer dizer, as 12 tribos, onde Saul, Davi, Salomão reinaram sobre as 12 tribos, Salomão foi o último rei que reinou sobre as 12 tribos. E quando termina o reinado de Salomão, o reino se dividiu, Israel, as 12 tribos se dividiram. Ficou o reino do norte, com as 10 tribos, com Jeroboão I, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim, com o reino do sul, com Reboão. Jeroboão com o reino do norte, Jeroboão I, com as 10 tribos, e Reboão, filho de Salomão, com as 2 tribos no sul. E durante 209 anos, as tribos do norte ali, elas seguiram o seu caminho, com 19 reis. Mas só que todos os reis foram reis tremendamente ímpios, tremendamente idólatras, homens que levaram ao povo do norte, da região do norte, a idolatria, a imoralidade, se afastaram de Deus tremendamente. E esse reino durou 209 anos. Quando a Síria subiu, destruiu, tomou conta do reino do norte, e agora, o que eles fazem? Eles pegam o povo daquela cidade, dali daquele lugar, e leva o povo para um outro lugar. E alguns que ficaram ali, eles pegam povos que eles ganharam nas batalhas para aquele lugar que estava o povo de Israel. E ali houve uma mistificação, houve ali um misticismo, houve ali um secretismo, houve ali um politeísmo. O que é isso? O povo que estava ali, um foi dando casamento para o outro, se dando em casamento. Então o povo que estava ali, que era um povo ainda puro de Israel, passou a ser um povo não mais puro. E aí houve esse secretismo, houve todo ali aquele politeísmo, porque aqueles povos que vieram eram povos pagãos, eram povos que criam outros deuses, eram povos que tinham suas religiões, e houve aquela mistura. E nós podemos ver que também, passado um tempo, 586 anos depois, no ano de 586 anos de Cristo, também o reino do sul também foi destruído por Nabucodonosor, que subiu, invadiu ali, Jerusalém, levou cativo o povo, mas com uma promessa de 70 anos. E aquela promessa de 70 anos se cumpriu, no reinado de Ciro, o Medo-Persa, que manda que Israel volte a Jerusalém. E Jerusalém, para quê? Para a reconstrução do templo. E isso começa a acontecer. Zorobabel sobe com muitos, milhares de judeus para reconstruir os muros, para reconstruir o templo em Jerusalém. Mas quando estão lá construindo o templo de Jerusalém,
tem alguém que vai lá, faz umas cartas, faz uma intriga, traz uma dificuldade e manda para o rei Medo-Persa. E aí o rei recebe a carta, e a carta está trazendo um monte de dificuldade para os judeus. E aquela carta fez com que a obra do templo parasse. Aquilo ali, era quem estava fazendo aquilo ali? Os samaritanos. Porque aquele povo que foi levado para ali, aquele lugar, agora se chamou Samaria. E aquele povo que agora não era mais Israel, mas era uma mistura, eles queriam também fazer parte da construção do templo. E aí os judeus que tinham subido, que estavam na construção do templo, não permitiu que eles também fizessem parte dessa construção. E eles ficaram com raiva. E por isso, então, eles mandam essa carta, e ali é o templo ali, então a obra é parada. Quando Neemias sobe também para a reconstrução dos muros de Jerusalém, também foram eles também que foram o impedimento para que os muros fossem reconstruídos de maneira, mais tranquila, mas eles também trouxeram dificuldade. Então, havia toda essa intriga, toda essa dificuldade. Então, quando Jesus ele se apresenta àquela mulher, quando ele conversa com aquela mulher, quando ele está ali tratando com aquela mulher, aqui, como nós lemos aqui o texto, diz aqui que os judeus não se comunicam com os samaritanos, Por quê? Por causa dessa dificuldade, irmãos, que foi criada, e isso já tinha mais ou menos, sabe quantos anos, irmãos? Dessa intriga, dessa confusão? Já havia 700 anos que isso já tinha acontecido, estava acontecendo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Jesus veio para quebrar todas as barreiras, aleluia. Não importa o tempo, não importa quantos anos, Ele tem poder para operar naquilo que foi 700 anos, Ele tem para operar num dia só, numa hora só, o milagre, louvado seja o nome do Senhor. Veja só, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus está ali quebrando uma cultura, uma coisa tremenda, algo que está enraizado. E Jesus conversa com aquela mulher. Diz o texto que Jesus então respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa, irmãos, maravilhosa. Eu quero até trazer aqui para os irmãos no versículo 10 ainda, que Jesus disse assim: se tu conheceras o dom de Deus. Eu pergunto, será se todos nós que estamos aqui conhecemos o dom de Deus? Você conhece o dom de Deus? Você sabe o que é o dom de Deus? Hein? O dom de Deus é o presente de Deus para o homem. É o presente de Deus para você. O presente de Deus para mim. Quem é o presente de Deus para nós? O presente de Deus para nós é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu conheceras o dom de Deus. Jesus falou para aquela mulher. A mulher não sabia. Quantos que caminham por tantos anos, e não sabe. Lembra aquela vez que Jesus caminhando com os discípulos? Depois de caminhar ali com os discípulos, aquela multidão, Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo aí que eu sou? E alguns diziam: Jesus, estão dizendo que tu é João Batista, tu é Elias, tu é um dos profetas, e foi mal, só teve palavra boa. Nada que pudesse manchar a vida de Jesus, a sua moral e nada. Mas não responderam, não conseguiram entender, não entendiam quem era Jesus. Aí Jesus pergunta para os discípulos. Eu tenho certeza que os discípulos fizeram assim, E agora? Mas aí
Pedro, como sempre, né? Pedro, ele se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai dizer uma coisa, para que Pedro não ficasse muito vaidoso. Jesus disse: olha, eu quero te dizer que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Aí ele vai dizer: tu és Pedro, sobre essa pedra, né? Tudo aquilo ali. Mas eu quero dizer uma coisa: só pode conhecer Jesus. Sabe como, irmãos? Sabe por que você conhece Jesus? Sabe por que eu conheço Jesus? Sabe por quê? Porque um dia o Pai me revelou. Você só conhece Jesus se o Pai te revelar. Você não tem como conhecer o homem natural, não tem como conhecer Jesus se Deus não revelar. Se a palavra não revelar, se Deus não mostrar, se o Espírito Santo não agir, o homem por si só, ele não tem como se chegar a Deus. Se tu conheceres o dom de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque um dia esse dom de Deus foi apresentado à minha vida, aleluia. Ele se apresentou, ele se revelou, e nós estamos aqui hoje para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, fazendo a obra de Deus, caminhando, não só por um caminho, né, mas caminhando em direção à vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia agora ainda fala para nós aqui, né, e disse agora no verso 11, né, não vamos falar ainda do... E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde tens a água viva. O poço é fundo. Sabe quantos metros tinha mais ou menos o poço de Jacó? 30 metros de fundura. 30 metros de fundura. Bem fundo, né, irmãos? Não havia condição nenhuma de ter sem vasilhame, sem um cântaro, sem uma vasilha, sem um balde. Não tinha como tirar a água daquele poço. Muito fundo. Um prédio aí fora, aí, desses 10 andares, tem 30 metros de altura. É bem alto. E a mulher diz: Senhor, tu tens aí água? Tu tem água? Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que atirar? O poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Irmãos, que palavra, que coisa extraordinária. Aquela mulher está tentando entender, mas Jesus está falando para ela de algo espiritual. E aquela mulher não está conseguindo compreender. Por quê? Porque ela não conhecia o dom de Deus. Por não conhecer o dom de Deus, ela não tinha como entender aquilo que Jesus estava falando para ela. Se você não conhece o dom de Deus, se você não conhece o dom de Deus, você não tem condições de entender a palavra. Se não, só pelo Espírito Santo. Só se Deus revelar. E é interessante, se nós formos colocar que ela tinha o cântaro, e ele não tinha com que tirar, Jesus, ele se fez cântaro na mão do Deus Todo-Poderoso, e ele desceu do mais profundo, lá nas profundezas do inferno, e retirou ali, ele venceu, a Bíblia diz que ele venceu a morte. Aleluia! Ele venceu a morte, irmãos. Sabe para quê? Para que eu e você hoje tivéssemos o quê? Tivéssemos vida e vida eterna. Aleluia! Para que eu e você pudéssemos experimentar dessa água viva, dessa água poderosa que transformou a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que vai transformar a vida dessa mulher. Glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que ele diz assim: és tu, ela falando, né? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? A mulher não sabia mesmo quem era, com quem ela falava.
Jesus é muito maior que Jacó. Jesus é muito primeiro que Jacó. Jacó nem era nascido, Jesus já existia. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por Ele e tudo foi para Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Então, qualquer que beber desta água, Jesus disse para a mulher: olha, qualquer que beber dessa água aí do imperador, está lá a Beth bebendo uma aguinha, né, Beth? Qualquer que beber essa água aí, vai ter sede, vai tornar a ter sede. Mas Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, não vai ter mais sede, porque esta água vai fazer o quê? Com uma fonte que jorra para a vida, que solta para a vida eterna. Quando a mulher ouve isso, imagina, irmãos, aquela mulher, ela ia para o poço de Jacó sozinha, uma caminhada de quilômetros, ou quase isso, e ela ia debaixo de um sol escaldante, porque ela escolheu isso, sabia, irmão? Porque o homem, quando ele escolhe, o homem tem as suas escolhas, quando ele escolhe as coisas, ela escolheu pecar. Ela escolheu pecar, porque ela vivia o quê? Ela vivia no pecado. E por causa do pecado que ela vivia, ela tinha que ir exatamente naquele horário, naquela dificuldade. Meio-dia, difícil. Porque nós vamos ver aqui no texto dizendo assim, ó: a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solta para a vida eterna. E disse a mulher agora: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Mais uma vez é comprovado que aquela mulher não sabia com quem ela estava falando. Não entendia as palavras que Jesus falava, porque Jesus falava de algo espiritual, e a mulher entendia as coisas do modo físico, do modo material. Não conseguia compreender. Jesus está dizendo que ele tem uma água viva, que ele tem uma palavra que faz com que o homem, quando ele recebe essa palavra, esse homem ele é transformado pelo poder dessa palavra. Porque a palavra de Deus transforma a vida do homem. E a mulher não conseguia compreender. E ela disse: olha, Senhor, me dá essa água aí. Porque, meu Deus, ficar andando esse sol quente aí, nesse horário, é muito difícil. Se tu tem essa água, ainda mais que eu nunca mais vou ter que vir aqui buscar. Já pensou? A mulher era tudo que ela queria. E diz a Bíblia, então, que a palavra, então, que a mulher, ela diz essas palavras. E disse então Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa aqui que nós podemos ver. Agora a mulher, ali Jesus, ele se apresenta para aquela mulher de uma maneira extraordinária. Ele começa a falar para aquela mulher algo que aquela mulher, como não conhecia Jesus, mas Jesus agora mostra que conhece tudo sobre ela. Às vezes, você que está aqui, não sei se tem alguém, você pensa que Jesus não conhece a tua vida. Até pensa que Jesus não sabe o que você faz. Mas eu quero te dizer que Jesus conhece você, conhece tudo que você faz e ainda sabe o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Assim como ele sabia tudo sobre aquela mulher. Mulher, olha, chama lá teu marido e vem cá. Senhor, eu não tenho marido. É verdade, tu não tem marido. Tu tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. A
mulher vivia uma vida de pecado, ela escolheu pecar. É por isso que ela tinha que ir aquele horário, aquela hora difícil, porque ela tinha que ir no horário que as outras mulheres não iam. Está entendendo, irmãos? Porque se ela chegasse lá e encontrasse com as mulheres, está arriscado ela apanhar das mulheres. Estava arriscado acontecer isso. Então ela tinha que ir no horário que ninguém ia. Mas louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Que o Senhor Jesus, Ele é muito bom, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que então aquela mulher reconhece Jesus como profeta. E ela vai dizer, eu vejo que tu és profeta. E ela, então agora, ela reconhece isso. E ela vai dizer, disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu o sou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, irmãos, Jesus esteve em Jerusalém, Jesus esteve ali pregando a palavra de Deus, e o povo daquele lugar não reconheceu, não entendeu que Jesus era o Filho do Deus vivo. Jesus está em Sicar, numa cidade de bêbados, uma cidade de pessoas com falsidade, uma cidade desprezível, um lugar tremendo, e Jesus fala para essa mulher, prega para essa mulher, e essa mulher reconhece que Jesus é profeta. E quando ela diz que ele é profeta, ele fala que ele é, que eles adoravam ali naquele monte, os pais dela adoravam naquele monte, eles dizem que é Jerusalém, mas olha só, quando Jesus se apresenta àquela mulher dizendo, quando ela diz, olha, nós estamos aguardando o Messias, nós estamos aguardando o Mestre, Jesus diz, ok, sou eu. E aquela mulher crê que Jesus é o Messias, é o prometido, é o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que coisa maravilhosa, o que esta palavra vai estar gerando dentro dessa mulher. E disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma mulher com uma vida imoral, uma mulher que não tinha valor nenhum para a sociedade, desprezada, desprezível. Aquela mulher, ela agora, sendo transformada pelo poder da palavra de Deus, ela pega agora, deixa o cântaro, e agora ela desce a cidade de Samaria, pregando uma palavra, vinde ver de um homem que tem me falado tudo concernente àquilo que eu tenho feito. Tudo que eu tenho feito, esse homem tem dito sobre a minha vida. Por acaso, esse não é o Messias, esse não é o Cristo? E o mais de tudo, mais maravilhoso de tudo, que aquela mulher que não tinha crédito, aquela mulher que para eles não valiam nada, aquele povo deu credibilidade à palavra da mulher. Sabe por quê? Porque o Evangelho transforma a vida do homem. O Evangelho tem poder de transformar a vida do homem. Seja o homem que for, seja a pessoa que for mais desprezível.
Jesus tem poder de levantar, de fazer uma mulher de valor, um homem de valor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquela mulher abre a boca para falar, o pessoal daquela cidade deram atenção à voz daquela mulher. Irmão, só o Evangelho pode fazer isso. Só o poder da palavra pode fazer isso. Você, quem sabe que está aqui, você já foi assim desprezado, você já foi totalmente desprezível, você já esteve lá embaixo, as pessoas te pisavam, mas um dia você também, o Senhor Jesus te encontrou e fez uma obra na tua vida, e hoje você é um cidadão de bem, você é uma cidadã de bem, porque o poder da palavra, o Evangelho transforma a vida do homem. E ela pregou, e aqueles homens foram correndo, até onde estava Jesus. E quando chegaram lá, encontraram Jesus. E lá no capítulo 39, nós vamos ver. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais foram que creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que coisa gloriosa! Uma mulher que agora recebe a palavra de Deus, ela se torna uma grande evangelista na mão de Deus, uma grande pregadora na mão de Deus, e dela ela pôde pregar a palavra e muitos serem salvos. Mas o povo daquela cidade não ficou só no testemunho dela, não. Eles foram testificar e receberam a palavra de Jesus e já disseram para ela: olha, o teu testemunho fica para ti, vale para ti, né? Muito bom, mas melhor ainda, porque agora nós temos ouvido e nós temos visto, e agora nós cremos que realmente esse Jesus que falou contigo tem falado também ao meu coração, tem me dado uma experiência, e eu quero te dizer que Ele é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aleluia. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra, que como água viva, possa jorrar dentro do seu ventre. Se você ainda não tem esse Jesus, se você ainda não conhece esse Jesus, você possa sair daqui hoje, nessa noite, conhecendo Jesus, conhecendo o dom de Deus, conhecendo o presente que Deus deu para o mundo. O presente que Ele deu para o mundo é Jesus Cristo. E esse presente é para você. Você que está aqui, você que nos ouve, aleluia, esse presente é para você, porque você não sabia desse presente, mas hoje você conheceu esse presente. E essa palavra do Senhor, essa palavra, o poder dessa palavra, tem poder para transformar a tua vida. Não importa o que você seja, não importa aonde você esteja, não importa o que você já tem feito, o que você está fazendo, importa que essa palavra tem poder para transformar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei. Aquela mulher também não merecia. Eu não sou digno. Nós também não merecemos. Do seu perdão. Mas como Jesus foi ao encontro dela naquele dia, a dor que passou meu Rei, Jesus também vai ao seu encontro. E meu Senhor, aleluia. Sempre eu
Santo és tu, Senhor. Com amor, o Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A Aleluia. igreja adorando ao Senhor. Glória a Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Com amor, o Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, Aleluia, Senhor. pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou Aleluia. livre pra te adorar, Santo és tu, ó pra Pai. te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre Aleluia, Senhor. pra te adorar, pra te adorar, pra te Santo és o teu adorar, nome, Senhor. eu sou livre.